Deus, tu és um Deus poderoso. Abraça teu irmão. Porque não temos que elogiar. Porque Eu, Senhor teu Deus, tomo pela tua mão direita. Oh, eu te digo, não temas, não temas. Maravilha! Bom dia, boa tarde, paz seja com todos. Graças a Deus, graças a Deus estamos retornando, né, aos nossos compromissos diários, desde quando começou essa questão de pandemia, essa questão de isolamento social, essa questão de estarmos em casa, isolados, né, enfim, aqueles que podem, aqueles que infelizmente ficaram acometidos com o vírus e que graças a Deus estão vencendo para a glória do Senhor. Mais uma vez, graças a Deus, estamos retornando ao normal, né? Ou seja, bom, mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos para a glória de Deus no programa Encontro com a Palavra. Ficamos aí 21 dias ou mais sem o programa. Aconteceu muita coisa mesmo conosco, e o horário, tempo, saúde, muitas coisas estranhas, ou estranhas, a gente às vezes fala estranhas, mas a gente está acostumado com, não que é acostumado, né? Nós nunca vamos nos acostumar, mas nós temos já uma certa caminhada, e às vezes a gente sabe que Satanás, que o diabo, ele não vai ficar muito sossegado, ele não vai, como eu digo de vez em quando, ele não vai fazer churrasco pra gente, né? Ele não vai festejar nada conosco, né? Todo o nosso milagre, toda a nossa bênção, tudo aquilo que nós queremos, toda a nossa paz, ela é muito cercada de muita luta, muita guerra, infelizmente. Tudo aquilo de bom que você quer, você pode ter certeza que o mal, ele vai tentar combater com o que de bom você deseja para a sua vida, né? Mas graças a Deus, Deus fala na sua palavra que os pensamentos dele para nós são pensamentos de paz, prosperidade, de alegria, pensamentos de saúde, né? Pensamentos que ele tem ao nosso respeito, graças a Deus, né? E graças a Deus estamos aqui mais uma vez agora. Vamos nos esforçar, essa é bem a palavra legal, vamos nos esforçar para nós estarmos juntos durante o programa Encontro com a Palavra. Sei que alguns se perderam, mas vamos voltar ao ritmo essa semana, se Deus quiser, no nome de Jesus, compartilhando coisas preciosas, né? E como nós falamos sobre algumas séries que nós vamos lançar, estamos terminando hoje, graças a Deus, né? Até parece uma série da Netflix com primeira, segunda, terceira temporada, né? Mas nós vamos terminar hoje falando desses 40 dias, a importância, o que representa, o que é para nós cristãos, o que é para a igreja, o que é para o homem de Deus, a mulher de Deus, enfim. Vamos aproveitar e encerrar hoje essa série. E agora eu quero te convidar, antes de nós entrarmos na leitura dos textos sagrados, que nós vamos compartilhar com os irmãos, antes de nós compartilharmos algumas coisas que nós temos anotado, temos separado, eu quero dizer para você uma coisa muito bacana. Vai ser muito desafiador, mas eu espero que Deus, assim como nos ajudou nos 21 dias, às 3 horas da madrugada, eu espero que o Espírito Santo de Deus nos auxilie e nos ajude nessa nova série que nós vamos lançar
essa semana a partir de quarta-feira, meio-dia. A partir de quarta-feira, meio-dia, nós vamos lançar essa série no encontro com a palavra, colocando textos, versículos, algo para você depois estar anotando, lendo, algo para você estar consultando na Bíblia Sagrada. E essa série que nós vamos colocar a partir de quarta-feira, ela vai falar sobre apostasia. Existe a palavra profética vinda da parte de Deus. A palavra profética ela tem alguns caminhos. A palavra profética ela tem que saber discernir e nós temos que saber compreender a quem está sendo dirigido a palavra profética. Por exemplo, existe de uma forma resumida, existe 3 alvos da palavra profética: o mundo, Israel e a igreja. Preste bem atenção. A palavra profética ela é direcionada a 3 pessoas, vamos dizer assim, a 3 instituições, tem 3 alvos. Primeiro, o mundo. A palavra profética ela é direcionada para o mundo. A palavra profética é direcionada para Israel, o povo de Deus, e a palavra profética é direcionada à igreja. Esses 3 pontos bem resumidos, daí nós temos depois todo um desenvolvimento dessa palavra para cada situação, para Israel, que é o povo de Deus, escolhido de Deus. A palavra profética para o mundo tem uma palavra profética sobre ele. E a igreja, que somos nós, os convertidos, os salvos, independente de qual nomenclatura que eu estou envolvido, mas essa palavra profética ela é direcionada para esses três povos, vamos dizer assim. E dentro da palavra profética, nós vamos separar uma palavra para a igreja. A igreja que é a noiva de Cristo, a igreja que é a noiva do Cordeiro. Essa igreja que será apresentada diante do Cordeiro. E é uma palavra muito, muito interessante. E muito real, muito viva hoje no nosso meio. A palavra profética que foi direcionada para a igreja, nós vamos fazer uma série sobre apostasia. Escute essa palavra, por favor, guarde no seu coração a partir de quarta-feira. E a bem da verdade, eu vou repetir, na quarta-feira, nós vamos fazer esse lançamento dessa série, na quarta-feira tarde, quarta-feira meio-dia, graças a Deus, tudo gravado, tudo lá no YouTube para você olhar, enviar, levar ao conhecimento das pessoas o que nós vamos tratar. E também nós vamos falar no encontro do programa Liberdade e Vida só em Jesus, que acontece toda terça e quinta-feira à noite, às 9h30 da noite, das 9h30 às 10 horas. Então nós vamos trazer na quarta-feira, no programa Encontro com a Palavra, uma série chamada Apostasia. É um assunto muito direcionado para a igreja e também muito preocupante, nós que somos pastores e líderes, nós que estamos na frente de um rebanho, e até para você, pastor auxiliar, que está no ministério ali cooperando, ajudando, é também algo muito que deve preocupar a nossa mente e deve estar no centro das nossas atenções, principalmente nos nossos dias de hoje. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Eclesiastes 3 é muito claro, há tempo para todas as coisas. E é um tempo de nós nos preocuparmos com esse assunto. Vai ser muito bacana. O que é apostasia? O que a apostasia causa nas pessoas?
qual o estado da pessoa que entra na apostasia, o que ela deve fazer para sair deste estado. Vai ser algo muito bacana mesmo, porque essa palavra não é para o mundo. O mundo não sabe o que é apostasia. O mundo não tem ideia do que é apostasia. Não é para Israel. Israel também está esperando o Messias chegar, mas a apostasia é para a igreja. É para a igreja do Senhor. E nós vamos tratar sobre isso. Já há muito tempo eu venho trazendo isso no meu coração de uma forma, às vezes, de uma forma preocupada. Bem, você que nos conhece sabe, preocupada, porque nós podemos ser acometidos disso, infelizmente, né? Mas se prepare, vai ser muito bacana. Não só apenas informações, mas nós vamos ter que tomar algumas atitudes. É como quando você está doente, como nós ficamos, um resfriado muito forte, nós apanhamos durante as madrugadas dos 21 dias. Então, nós vamos ter que nos precaver, nós vamos ter que, vamos dizer assim, de uma forma espiritual, falando e comparativa, figurada, nós vamos ter que nos medicarmos para nós não entrarmos nesse estado de apostasia. Vai ser muito bacana, vai ser muito legal, vai ser muito interessante. Nós vamos discutir isso, vai ser muito bacana. Falamos sobre muitas coisas, anúncios proféticos para as nações, anúncios proféticos para os povos, né? Anúncio profético para Israel, tratados, templo, organizações da nova era acontecendo. Mas e a igreja? E a igreja que ela precisa se despertar, e nós vamos aprender muita coisa bacana no nome de Jesus. Tá bom? Eu conto com você para você me ajudar com outras pessoas. Veja bem, por favor, é lógico que eu peço com muito carinho, para que você me ajude com outras pessoas. Nós estamos aqui para ajudar, para abençoar, para informar, para trazer uma palavra de despertamento, de direção, de destino. Então quando você passa esse link para alguém, quando você faz com que esses links do Face, ou do YouTube, ou do Instagram, quando você faz com que esses links cheguem a outras pessoas, você está nos ajudando a evangelizar. E como nós falamos com o irmão ontem, após o culto da manhã, o segundo culto, reevangelizar. Não sei se... mas vamos ter que aprender muitas coisas. Muitas coisas estão mudando, muitas coisas mudarão. Glória a Deus, aleluia. Mas vamos lá. Hoje nós encerramos. Até parece uma série do Netflix, desculpa repetir outra vez, de primeira, segunda e temporadas e tudo mais. Passamos momentos difíceis. Por isso que nós não estávamos juntos ao meio-dia. Foi muito desafiador. Depois, uma outra hora, um outro tempo, nós compartilhamos com você o que aconteceu nesses 21 dias. A gente ri, não de uma forma desmerecedora por causa dos problemas. A gente ri porque a gente sabe que tem uma grande vitória lá na frente, em nome de Jesus. Todo sonho, todo milagre é cercado de muita luta, de muita prova, de muitos desafios. E você que tem sonhos, você que tem objetivos na sua vida, você ainda está vivo, graças a Deus, e não que a morte seja algo ruim para nós, porque a morte para nós é algo fantástico, mas você tem que entender isso, que os seus sonhos, os seus projetos, né, os seus desejos, os seus milagres estão cercados com muita coisa assim. Mas Deus é um Deus de vitória, tá bom? Deus é um Deus de vitória. Vamos lá? Então, para encerrar hoje essa série de quarentena, a quarentena foi uma experiência vivida após a morte de Jesus Cristo. Então ele viveu 40 dias, uma quarentena, ou 40 anos, ele vive em meio ao seu povo. Então a quarentena traz uma experiência de Jesus após a sua ressurreição. O livro de Atos, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: a estes também
depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias falando as coisas concernentes ao reino de Deus. Então, Jesus, após a ressurreição, durante 40 dias, ele se apresenta aos seus discípulos, se apresenta às pessoas para poder falar do reino de Deus, do batismo do Espírito Santo, da unção e daquilo que a igreja estaria, né, desenvolvendo e fazendo para a glória do nome dele, aleluia. Então, durante 40 dias, Jesus aparece aos seus discípulos. Então, foi uma experiência fantástica, esses 40 dias em que os discípulos, eles estão recolhidos, estão esperando o batismo do Espírito Santo. Foi uma das ordens que Jesus havia dado a eles, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo. E ele fala sobre isso. Então ele vem anunciando o reino, vem trazendo a palavra do reino, vem instruindo as pessoas através da palavra em 40 dias no reino. Então, essa experiência da ressurreição e desses 40 dias, Jesus tratou do reino de Deus. Olha que experiência interessante. Experiência de tratar das coisas do reino. É lógico que durante 40 dias, como nós passamos, quarentena, que nós ouvimos, falamos, vivemos, assistimos, compartilhamos, então você vê lá dentro que, dentro desse contexto, muitas pessoas ficaram preocupadas no que comer, no que vestir, o que trabalhar, como vencer, o que fazer em casa, com as crianças. Olha, cuidado com crianças, cuidado com isso, com aquilo. A pessoa não pode visitar alguém, não pode ir na casa de alguém. E cuidado com essas coisas. Lógico, isso faz parte da estrutura humana, essas preocupações, mas 40 dias com a ressurreição de Jesus, 40 dias ele focou, ele direcionou a sua fala para o reino de Deus. É uma coisa interessante. Será que durante esses 40 dias eu me preocupei com o reino de Deus? Esses 40 dias eu me preocupei em pensar no reino de Deus? Esses 40 dias eu pensei em minha salvação, em minha redenção? Eu pensei em 40 dias ou viver como eu estava vivendo e pronto, glória a Deus, aleluia, nada alterou, nada mudou? Será que em 40 dias eu tratei das coisas do reino? Será que durante 40 dias eu fiquei encolhido porque alguém ordenou, a sociedade, a medicina, a ciência, e eu não me envolvi com o reino? Eu não falei do reino? Eu não agi no reino? Eu não pensei no reino? Eu não pensei no reino em minha vida? O reino no meu coração? O que eu pensei? O que eu analisei? O que eu tratei? O que veio na minha mente? O reino de Deus está próximo? Será que vai acontecer o arrebatamento? Será que não vai? Qual a minha postura? Qual a minha posição? Como que eu estou diante de Deus e nessa anunciar do reino? Então, durante 40 dias, Jesus apareceu para os seus discípulos. Ele aparece para Maria Madalena no capítulo de João, versículo 20, 16 e 17. A palavra de Deus diz assim: disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não te detenhas, porque ainda não subi para o Pai, mas vai para os meus irmãos. E lhe disse que eu subo para o Pai, o vosso Pai, meu Deus, o vosso Deus. Olha o anúncio do reino. Preste atenção em alguns versículos que nós vamos ler aqui. Anúncio do reino. Ele está falando do reino, está focado no reino. Durante 40 dias, após a sua ressurreição, a experiência que ele traz, a experiência que ele vive, ela foi toda ela focada, direcionada ao reino de Deus. Olha, é interessante isso, a experiência, como nós falamos de humilhação, falamos de provação, falamos de transição e falamos de experiência na quarentena. Olha que a palavra de Deus fala, e várias mulheres, como lá em Mateus capítulo 28, do versículo 8 ao 10,
Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, a palavra de Deus diz assim: e saindo elas presurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos, e indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saía ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Olha que coisa fantástica, olha que coisa preciosa. Ele ali fortalecendo as pessoas, ele ali fortalecendo os seus discípulos, ele ali fortalecendo a sua igreja, ele ali fortalecendo as pessoas, direcionando as pessoas. Ele aparece no livro de Lucas, capítulo 24, do 13 ao 43, os discípulos a caminho de Emaús. Ele se apresenta, ouve o que eles estão dizendo e participa do que eles estão participando, falando do reino de Deus, da morte, da ressurreição. Ele aparece nos cenáculos, no capítulo 20 de João, no versículo 19 ao 22, no cenáculo aos discípulos, onde Tomé não estava presente, a palavra de Deus fala: chegando, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor, aleluia. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, soprou-lhe sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo, aleluia. Olha que coisa maravilhosa. Então ele se apresenta agora para os discípulos, as portas fechadas, ele aparece no meio deles. Olha que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Ele se apresenta no meio deles, paz seja convosco. E olha o que ele fala, a experiência dos 40 dias de Jesus foi a experiência do reino. Olha o que ele diz: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. E soprou sobre eles o Espírito Santo, e recebei o Espírito Santo. Era algo muito precioso. Ele falando do reino, falando do batismo do Espírito Santo, durante 40 dias, ele trata com relação ao reino de Deus. Olha, é chato, né? A gente às vezes vem na nossa mente, não sei se por revelação, por informação, ou por ver, ou por não ver, tem pessoas que nem aí para o reino, nem aí para o reino. Tem umas coisas interessantes que a gente vê na Bíblia Sagrada. E a gente é exortado pela Bíblia Sagrada. Isso é chato, às vezes, né? Poxa, pastor, mas é assim que acontece. Às vezes nós precisamos ser despertados realmente. A palavra de Deus nos fala, né, continuando aqui, depois ele aparece a Tomé. Nossa, aí foi violento. A Tomé, no capítulo 20, versículo 26 ao 29, a Bíblia diz assim: 8 dias depois estavam outra vez seus discípulos dentro e com ele Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejais incrédulos, mas crente. Não seja incrédulo. Tomé já tinha tido um problema lá atrás. Perguntando sobre o caminho, Tomé pergunta: qual é o caminho? Nós não conhecemos. Bom, ele falou para ele mesmo. Era uma fala dele, não era uma fala para todo mundo, né? Era uma fala pessoal dele. Nós não conhecemos o caminho. Opa, peraí. Nós conhecemos, você não conhece. Talvez há alguma dúvida no teu coração, talvez há alguma
alguma coisa que está atrapalhando o teu coração. Nós conhecemos, ele é a verdade e a vida, ele é o caminho. Agora Tomé, ele põe a mão, Jesus fala assim, olha, não seja incrédulo, porque ele não estava na primeira aparição, ele não estava presente. Olha, 40 dias, Jesus está aparecendo aos seus discípulos. Jesus em 40 dias está ministrando aos seus discípulos. E num momento, dado momento, ele não está presente. Será que nós convivemos com alguns Tomés por aí que não estão presentes? É muito constrangedor, porque vou abrir o meu coração. A vontade era pegar todo mundo, botar, sentar, mas cada um tem a sua liberdade, o seu livre-arbítrio. Alguns não acreditam, alguns questionam, né? Alguns debatem sobre o livre-arbítrio, mas ele foi dado por Deus, está nas Sagradas Escrituras. Mas Tomé não estava presente. E aí, quando Jesus chega, Jesus exorta ele, não seja incrédulo, mas crente. Não seja incrédulo, mas creia. Seja crente. Né? Acredite. E Tomé respondeu, disse, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, credes? Bem-aventurados que não me viram e creram. Aleluia! Maravilha! Bem-aventurados que não me viram e creram, como eu e você. Nós nunca vimos Jesus. Bom, eu nunca tive essa oportunidade de ver Jesus na minha frente, a não ser a presença dele, a manifestação do seu Espírito Santo, mas eu nunca tive essa oportunidade, não sei se você já teve, e glória a Deus se você já teve, aleluia, mas eu nunca tive. Mas eu creio, não preciso ver. Nós cremos sem precisar ver, sem precisar tocar, como Tomé teve que tocar, sem precisar ter colocado a mão do lado de Jesus, como Tomé precisou colocar. Bem-aventurados são os que não veem e creem. Aleluia! Glória a Deus, maravilha. Então, nesses 40 dias, Jesus trata dessas coisas. A palavra de Deus nos fala que em João 21, 1 e 2, ele fala que aparece aos 7 discípulos, Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Ele aparece para eles. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 5 ao 7, diz a palavra de Deus que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, que quer dizer Pedro, e depois pelos 12, depois foi visto mais uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também, ou seja, já morreram, estão no Senhor. Depois foi visto por Tiago, e depois por todos os apóstolos. Que coisa fantástica! A experiência de 40 dias, a experiência de Jesus na ressurreição, a experiência de Jesus junto com os seus discípulos, tratando do reino de Deus, das coisas de Deus, tratando com Tomé, aquele que teve problemas em acreditar. Deus tratou deles. Na ascensão, no livro de Lucas, capítulo 24, versículos 50 e 53, e no livro de Atos, capítulo 1, versículos 6 ao 9. São aí as manifestações nesses 40 dias em que Jesus esteve com a sua igreja, em que Jesus esteve com o seu povo. Uma quarentena é um tempo de aprendizado e de experiência. Então, se nós, aliás, ao encerrarmos essa série hoje, falando dessa experiência, colocamos alguns versículos para depois você estar lendo com mais calma, podemos trazer uma pergunta para nós. Quais são as nossas experiências com Deus nesses dias? Será que eu estou preocupado apenas no vestir, no comer, na minha saúde? Tudo isso é importante. Tudo isso é importante. Mas será que eu também estou
movido para as coisas de Deus? Será que em 40 dias, como nós vivemos, passamos, ou como nessas experiências, será que nós também estamos tirando, né, proveito desses dias? Será que nós estamos presos, né, ali no Senhor Jesus, pensando nas coisas que são do alto também? Quais são as minhas experiências? Quarentena é um tempo de experiência e aprendizado. Tenho aprendido alguma coisa com o Espírito Santo, tenho voltado a minha vida para aprender alguma coisa com o Espírito Santo. Como eu estou? Como que deve ser o meu comportamento? Quarentena é um tempo de humilhação, quando aprendemos sobre as nossas limitações. É um tempo de provação, quando nós somos testados na nossa fidelidade a Deus. Humilhação, quando os nossos limites são testados. Provação, quando a nossa fidelidade ao Senhor é testada. Poxa, é um tempo de transição, ou seja, é um tempo de algo novo na nossa vida. Algo novo na nossa vida. Mesmo que estejamos passando por limitações, eu creio que tem algo novo de Deus na nossa vida. Eu creio que há algo de Deus para nossas vidas em nome de Jesus. Mas também é um tempo de experiência para entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. É um tempo de humilhação por causa dos nossos limites. Somos limitados, infelizmente. Somos tempo de provação para testar e saber qual e como que nós estamos diante de Deus em fidelidade. É um tempo de transição para novas coisas, mudança de coração. E quarto, experiência para receber e para entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Que você possa ter absorvido algo precioso nesse tempo. Que essa série possa te trazer algumas informações preciosas. Está lá para você olhar, está lá para você ver, está lá para você meditar, está lá para você entender. Talvez eu não tenha conseguido trazer algo para o seu coração, mas o Espírito Santo, na hora que você estiver ali lendo, ouvindo, mais uma vez ou duas, enfim, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai mover no seu coração e vai te ajudar a entender esses propósitos pelos quais nós passamos. Amém, meu amado? Glória a Deus. Maravilha, não temas porque eu te ajudo, aleluia, glória a Deus, maravilha. Bom, deixa nós encerrarmos, vamos orar, abençoando no nome de Jesus a sua vida, abençoando o seu lar, abençoando a sua casa, abençoando o seu coração no nome de Jesus, tá bom? Nós vamos orar pedindo a Deus a bênção dele sobre você. Se prepare para agora em setembro, o nosso seminário Líder 10. Se prepare também para nós voltarmos com o culto de mulheres, presencial e online. Para o nosso culto jovem, dia 5 de setembro, também online e presencial. Também nós vamos voltar com os grupos dos homens também, presencial e online.
tudo com o tempo, né? Tudo bem organizadinho com o tempo, sem nós termos agora, por enquanto, nenhuma tipo de aglomeração. Infelizmente, nós temos que, por incrível que pareça, nós temos que evitar, por mais constrangedor que seja, temos que evitar, para que ninguém fique acometido de nenhuma doença, nenhuma enfermidade. Enfim, então se prepare que nós vamos estar agora em setembro voltando, de uma forma mais enxuta, de uma forma mais objetiva, mais direcionada, mas nós vamos estar aí na bênção no nome de Jesus, tá bom? Nós voltamos com a programação normal, segunda, quarta e sexta, meio-dia, encontro com a palavra. Terça e quinta, 9h30, programa Liberdade e Vida, em nome de Jesus, tá bom? E vamos que vamos, e dia 7, olha, dia 7 de setembro, 10 horas da manhã, lá no CTA, Centro de Treinamento Aimee, lá no sítio, às 10 horas da manhã, batismo nas águas. Eita glória, eita maravilha. Olha, você que é candidato ao batismo, você que está evangelizando alguém para essa vida com Jesus, dia 7 de setembro, às 10 horas da manhã, nós vamos começar um culto ali de ação e graça e depois nós vamos nos direcionarmos para o batismo. Não vamos fornecer almoço para evitarmos as aglomerações. Por favor, entenda muito bem o que nós estamos falando. E graças a Deus, né? Louvamos a Deus por você estar assíduo na Escola de Sabedoria, na terça-feira de 7h30 às 8h30. Vamos montar mais uma grade agora, setembro, outubro, novembro, dezembro, para o final do ano, se Deus quiser. Então vão se envolvendo aí e olha, faça o seminário Líder 10, nós vamos montar direitinho, organizar direitinho, fazer tudo direitinho, apostila, material, glória a Deus, aleluia. E nós vamos fazer um treinamento, né, para você que queira nos ajudar a pregar o Evangelho, a fazer os nossos cultos familiares, né, como graças a Deus nós temos realizado, nós não podemos parar, mas tudo agora dentro de uma forma bem legal, tá bom? Então assim que nós colocarmos o seminário Líder 10, você é o nosso convidado a participar. 0800, maravilha, glória a Deus, aleluia, vamos continuar ganhando as alminhas para Jesus. Outro aviso é a carreata. Aconteceu umas coisas muito estranhas e tivemos que adiar a carreata e assim que nós estivermos já organizados, nós falamos com os amados, tá bom? Deus abençoe, uma tarde fantástica. Sim, vamos orar e agradecer a Deus, né? Vamos orar pela sua casa, sua família. Se você está com um objeto aí, roupa, retrato, alguma coisa, põe a mão sobre esse objeto que está representando essa pessoa e nós vamos orar pedindo a Deus para poder alcançar e abençoar no nome de Jesus, tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque durante esses dias, ao meio-dia, aprendemos sobre quarentena, aprendemos que é um tempo de humilhação por causa das nossas limitações, aprendemos que é um tempo de provação por causa da nossa fidelidade diante do Senhor, aprendemos que é um tempo de transição, ou seja, mudança do nosso coração, mudança da nossa vida, e também aprendemos que é um tempo de experiência em relação à vontade do Senhor para nossas vidas. Nesta hora quero te pedir a tua bênção sobre esta casa, sobre este lar, sobre essa família. Pedir a tua bênção sobre essa pessoa que está conosco. Que o Senhor venha assistir em suas necessidades espirituais, emocionais, materiais, familiares. Que o Senhor venha operar de uma forma sobrenatural na vida dessas pessoas. Pai, de uma forma muito poderosa, segura na mão delas, ó Deus, e guarde de uma maneira muito preciosa. Toma cada vida nas tuas mãos. Pai, estenda as tuas mãos curando, meu Pai, fortalecendo esses que estão enfermos, doentes, acamados.
Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, estenda as tuas mãos, fortalecendo e abençoando, para a tua glória. Amém e amém, Jesus. Amém? Maravilha! Glória a Deus, aleluia! Quarta-feira, meio-dia, se Deus quiser, nova série, Apostasia. Olha, vai ser muito bacana. Multiplica, avisa, anuncia, me ajude a ajudar outras pessoas no dia quarta-feira, no encontro com a palavra. Quinta-feira, liberdade e vida, nós vamos tratar sobre essa série, Apostasia. Deus abençoe. Uma boa tarde. E até amanhã, se Deus quiser, na Escola de Sabedoria. Até quarta-feira à tarde, de 3 às 4 horas, campanha A Poder no Sangue de Jesus, pastor Exídio e sua equipe. Sexta-feira, terceiro elo, A Poder no Sangue de Jesus. Sábado, aliás, e domingo de manhã, nos 2 horários, e domingo à tarde. Deus abençoa. Uma boa semana, em nome de Jesus.